Nesse vídeo eu quero falar da importância da gratidão e o que a ingratidão pode gerar de negativo, tanto psicologicamente quanto espiritualmente em nossa vida. Para isso, eu quero usar como base o texto de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: "Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Quando a Bíblia fala, quando esse texto fala em tudo dai graça, não é que você tem que agradecer por tudo que acontece na sua vida, e sim agradecer, dar graças a Deus em todas as situações da sua vida. Vou te dar um exemplo. Se você cai de um telhado, óbvio que você não vai agradecer por ter quebrado a perna. Por exemplo, você caiu do telhado, você quebrou a perna, você não vai dizer obrigado porque eu quebrei a perna. Você vai dizer obrigado porque eu quebrei somente a perna. Isso é ser grato. Isso é dar graça em todas as situações. Eu poderia ter quebrado o pescoço, eu poderia ter quebrado a bacia e nunca mais andar. Então, quando a Bíblia fala em tudo dai graça, não é que eu tenho que agradecer por todas as coisas ruins que acontecem, mas eu tenho que agradecer porque poderia ter sido pior. Vou te dar outro exemplo. Se você bate o seu carro, é óbvio que você não vai sair naquele momento do acidente, vai se ajoelhar no chão e falar obrigado porque eu bati o meu carro. Você não é maluco. Você vai dizer obrigado porque eu bati o carro, mas o meu filho que estava no banco de trás está bem e nada aconteceu com ele. O carro está batido, mas o meu filho está bem. Eu não agradeço porque eu bati o carro, mas eu agradeço porque está tudo bem. Então, dar graças em todas as situações é sempre tentar olhar o copo cheio. Já ouviu essa expressão? Esse copo, ele está meio cheio ou meio vazio? O que você enxerga aqui? Eu posso olhar para ele de duas maneiras. Dizer, eu estou morrendo de sede, poxa vida, só tem metade da água. Ou eu posso ver o copo meio cheio, pô, eu estou morrendo de sede, ainda bem que eu tenho esse pouco de água. São as duas maneiras de enxergar as situações, o copo cheio ou o copo vazio. Enxergar o copo cheio: gratidão, obrigado porque eu tenho essa água para beber, ainda que pouco. Olhar o copo vazio: ingratidão, poxa, só isso de água? Quando a Bíblia diz, então, dai graças em todas as situações, está falando disso. Em todas as situações conseguimos tirar coisas boas, conseguimos olhar coisas boas. Eu sei que tem situações que são muito ruins, que são muito difíceis. Eu sei que tem situações que a gente na hora, no calor da emoção, não consegue olhar esse copo cheio, mas precisamos sempre estar refletindo e sempre tentando olhar o copo cheio, sempre tentando ver o lado bom das situações. E por que é que a gratidão é tão importante psicologicamente? Todas as vezes que a gente reclama de alguma coisa, o nosso cérebro vai tentar validar a nossa reclamação. Ele vai tentar corroborar com aquilo que estamos falando e pensando. E como é que ele faz isso? Trazendo outras coisas ruins à nossa memória para que a gente comece a ruminar aquilo, e ele assim consegue corroborar, consegue validar, e a gente começa a pensar naquelas outras coisas ruins que aconteceram, e a gente começa a pensar que a nossa vida é ruim, que a nossa vida é uma merda.
É isso que acontece todas as vezes que a gente reclama de uma situação. O nosso cérebro vai trazendo à nossa memória outras coisas ruins e isso vai nos prejudicando cada vez mais. Nós vamos ficando cada vez mais perturbados, tristes e abalados psicologicamente, emocionalmente. Eu vou te dar o exemplo meu. O meu carro começou a dar problemas. E ele deu um problema e ele deu outro. E eu ia começando a ficar furioso. E eu reclamando. E ele dava outro problema. E todas as vezes que eu reclamava, juntava todos os problemas à minha memória. O meu cérebro trazia todos os outros problemas que o carro deu. E eu fui ficando triste, desgostoso. Eu não queria andar no carro porque eu comecei a ruminar aquilo, a pensar muito naquilo. E isso vai gerando um ciclo interminável. A gente reclama, o cérebro traz outras situações ruins e a gente pensa nas outras situações ruins e a gente reclama das outras situações ruins e esse ciclo não para. E a gente vai ficando cada vez mais mal. A gente vai se sentindo cada vez mais mal. E se a gente não muda nossa mentalidade, a gente começa a ter depressão e daqui a pouco a gente começa a ter crises de ansiedade, porque a depressão é o excesso do passado, ou seja, a gente vai ruminando aquelas coisas ruins e vai ficando cada vez mais deprimido. E a ansiedade é o excesso do futuro. Quando é que a minha vida vai melhorar? Quando é que as coisas vão melhorar para mim? As coisas não andam na minha vida. Eu não consigo fazer nada bem. As coisas boas não acontecem para mim. E a gente vai ficando ansioso. Depressão, ansiedade. Por isso a gratidão é tão importante. Por quê? Porque do mesmo jeito que o nosso cérebro busca corroborar e validar a nossa reclamação, se a gente é grato, se a gente consegue enxergar o copo meio cheio, o nosso cérebro também vai trazendo coisas boas que acontecem na nossa vida. E a maneira como a gente enxerga a vida muda. O que era cinzento, o que era preto e branco vai tomando cor, as mesmas coisas acontecem, só que a gente consegue ver coisas boas, enxergar coisas boas e daí a gente começa a pensar que a nossa vida é boa, que existem coisas ruins acontecendo nela, existem, mas a minha vida é boa. Foi o que eu fiz em relação ao meu carro. Eu comecei a lembrar do tempo que eu pegava ônibus. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, pegava 2 ônibus lotados para chegar no serviço às 8 da manhã. E quando eu ia embora, eu saía do serviço às 18 horas, pegava 2 ônibus lotados para chegar às 20 horas, às 8 horas da noite em casa. 4 horas dentro de um ônibus lotado. E como é que eu posso reclamar que o meu carro está dando problema? E eu pensei, para Ronaldo, eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso começar a olhar o copo cheio. E eu comecei a dar graças, mesmo quando o carro quebrava, porque eu pensava, poxa vida, eu tenho um carro. Quanta gente não tem um carro para trabalhar? Quanta gente sai 5 horas da manhã de casa e chega em casa 8 horas da noite, pegando ônibus e mais ônibus e metrôs e tudo mais. Então, dar graças é isso, e é por isso que é importante psicologicamente, porque a gente vai enxergando a vida de uma maneira mais leve. E por que é importante espiritualmente falando? Porque é impossível você estar bem espiritualmente se você não está bem psicologicamente, se você não está bem emocionalmente. Já sentou para conversar com uma pessoa que só reclama de tudo? Sentou para conversar com ela durante 1 hora? Você sai de lá carregado.
Você sai de lá querendo procurar uma igreja universal para ir na sessão do descarrego de tão ruim que é. É impossível uma pessoa que só reclama estar bem espiritualmente. Ela não transmite nada de bom para outras pessoas. Ela não transmite paz, ela transmite desgosto, ela transmite amargura. Eu sei que não devemos condenar essas pessoas, eu sei que devemos tentar ajudar essas pessoas, e é isso que eu estou tentando fazer aqui nesse vídeo. Para um pouco, começa a olhar o copo cheio, começa a enxergar e dar graças porque você tem um pouco de água para beber. Comece a enxergar a vida de outra forma e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. As coisas vão melhorar, você vai se sentir melhor, mais leve, mais alegre e psicologicamente e espiritualmente melhor. E quero um último conselho: para de se comparar com os outros. Para de se comparar com as outras pessoas, principalmente na rede social. A rede social é legal, de vez em quando você vê um meme, você vê coisas engraçadas, você vê coisas legais. Não tem problema você acessar as redes sociais. Só que as redes sociais, em muitos casos, é um lugar de gente doente, de gente deprimida, desesperada atrás de likes e atrás de validações. Pessoas mostrando o que elas não são e o que elas não têm. E às vezes você fica enxergando essas pessoas que não são e não têm, mas fingem que são e fingem que têm para conseguir validação. E você pensa, a vida dela é que é boa, a vida dele é que é boa. Você que fica olhando blogueiras, pelo amor de Deus, para de se comparar com essas pessoas. Comece a olhar o copo cheio da sua vida. Comece a fazer uma comparação de como era a sua vida antigamente, de outras situações. Compare você com você mesmo e tente melhorar a cada dia. Pense nisso, medite sobre isso e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar.